Bem, hoje a gente vai estar falando, então, da espera, né? O que que nós podemos aprender com a espera. E quando a gente fala de espera e fila, embora a gente use as mesmas palavras, a fila, estou na espera, estou na fila, essas palavras, elas são usadas como sinônimos, mas no contexto da adoção, elas têm significados diferentes, especialmente quando pensamos nos aspectos emocionais e sociais do processo, né? Vamos começar falando, então, da fila, depois a gente fala da espera. A fila, ela refere-se simplesmente ao aspecto jurídico do processo, ao aspecto formal, né? É a posição dos pretendentes já habilitados no sistema de adoção. Mas como é que funciona isso, né? Acho que antes de falar o funcionamento, de estar lembrando, né? Acho que é importante estar falando que a adoção, ela não funciona apenas pela ordem cronológica. Isso nós vamos ouvir muito, o tempo inteiro isso. Mas ela funciona assim pela compatibilidade entre a criança e a família. E outro lembrete importantíssimo, que o principal critério sempre é o melhor interesse da criança. Não é o interesse dos pretendentes, daquele que quer ser pai, daquele que quer ser mãe. É lógico que é levado em consideração, não tenha dúvida, né? Mas o interesse da criança em primeiro lugar. Então, dando uma geral sobre a fila, né? Então, a gente percebe aqui que uns de vocês estão iniciando, né, a habilitação, outros já foram habilitados, então tá. Então, tem todo aquele processo do início, passar pelas entrevistas, pelas avaliações, passa pelo Ministério Público, vai para o juiz sentencia como a pessoa ou o casal estando apto para serem pais pela adoção. Aí, neste momento, é que o cadastro vai para a fila. Então, a data, mas qual que é a data? É a data da homologação. Por exemplo, homologou, Gerson, que dia que homologou o seu, que está mais recente? Foi no dia 7 de abril. Então, a partir do dia 7 de abril, você passou a fazer parte, da fila. E essa fila também, como a gente falou, ela não necessariamente ela segue a ordem cronológica, ela sempre, a fila na verdade, que a gente vai ouvir muito também, a fila é da criança, né? Em primeiro lugar, ela é da criança, ela não é em primeiro lugar do pretendente. Porque vamos supor, o sistema recebe uma criança de 4 anos, um menino que está apto para adoção, né? Então, o juiz determina a equipe técnica que encaminha aquela criança para uma família, né? Então, aquela criança de 4 anos, menino, o sistema forma, assim, uma fila única para ela. Ah, tá, menino, 4 anos. Quantos pretendentes a pais dessa criança tem? Ah, tem 5, 10, 20, 30, 50, né? Então, sempre vai ser chamado o primeiro, aí que entra a fila, o primeiro da fila, dentro das características daquela criança. Se porventura vocês estiverem dentro dessas características dessas crianças, então sim, vocês vão fazer parte da fila dessa criança. Se estiverem já, né, a numeração mais próxima. Então, sempre caminha nesse sentido. Agora, existem estatísticas aí que todos nós sabemos também que a maioria dos pretendentes tem o desejo de serem pais e mãe de crianças menores. E a realidade das crianças e adolescentes com situação jurídica definida, ou seja, elas estão prontas para serem encaminhadas para adoção, é outra, é de crianças maiores. Então, é muito por isso, sim, que a fila, o andamento da fila, se torna demorado, tá? Há mais demanda do que crianças disponíveis na faixa etária onde a maioria quer ser pai e quer ser mãe. Agora, isso tem que ser
muito bem respeitado, muito visto, muito pensado, porque é o ideal, é o projeto. Por exemplo, eu estou pronta para ser mãe de um bebê até 1 ano. Eu não me vejo sendo mãe de uma criança de 7 anos. Eu quero passar por aquela fase de bebê. Eu, enquanto pai, também, eu não me vejo direto assim, já com um menino de 7 anos, já direto jogando futebol. Eu quero primeiro colocar no colo, fazer ninar. Enfim, isso tudo tem que ser levado em consideração, sim. E ninguém é contra isso, ninguém vai, assim, de certa forma, é, é, não levar em consideração, muito pelo contrário, é muito levado em consideração, por quê? Para o êxito dessa família dar certo, que de fato essa família se tornar família, né? Senão, não adianta. Agora, no decorrer da espera, do tempo, da fila, se é um casal, conversam, trocam ideias, ou se a pessoa é solo também, ela sempre tem alguém lá que ela vai conversar mais, né? Vai começar a possibilidade de mudar o perfil. Não, eu estou percebendo que eu tenho sim meu desejo, eu posso, eu acho que eu dou conta, sim, eu quero ser pai, ser mãe de uma criança um pouquinho maior. Mas essa decisão, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem avaliada, tem que ser de forma consciente e justificada. Justificar para mim mesmo, né? E para quem perguntar, se for o caso, né? Tem que ser uma decisão amadurecida, muito refletida, e tem que olhar, prestar atenção em quais motivações. Semana passada nós falamos muito, né, das motivações para adoção. Quais são essas minhas motivações que estão fazendo com que eu pense, que eu mude, que eu pense na possibilidade de ser pai, de ser mãe de uma criança maior? Tá tudo muito bem resolvido, muito claro, nós amadurecemos essa ideia, nossas motivações estão super de acordo, então vamos lá comunicar lá a vara da infância para ser feito essa alteração. Agora, uma outra coisa também em relação à fila, que assusta muitos pretendentes, são as oscilações. Quem já está na espera, talvez tenha passado ou esteja passando por isso, né? Tem dia que eu estou na posição 89, no outro dia eu fui para 102. Mas aí a semana que vem eu vou para 75. Que loucura é essa? Acho que o sistema entrou em, como é que fala? Pane. Deu pane no sistema. Não é possível. Ou alguém está querendo me passar a perna. Não sei não, esse negócio aí, sabe? Sempre tem conhecido de um. Não tem, gente. Não tem. Pelo menos a realidade nossa com o sistema é muito mais difícil você furar um sistema, né? Ele que está ali trabalhando. O que que acontece? Mudança de domicílio. Esses dias alguém colocou lá no grupo sobre isso. Tá, eu vou mudar de cidade. Pode ser a cidade vizinha, como é o caso da pessoa lá, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, né? É outra comarca. Então, eu tenho que comunicar aonde eu tenho a minha habilitação, no caso, se for Campinas, comunicar essa mudança. Então, esse meu cadastro, esse meu processo, ele vai ser enviado para a cidade onde eu vou mudar. E aí vai continuar na fila regional, local, né? Vai continuar de acordo com essa mudança, o meu local de endereço atual. Mas isso faz o quê? Na fila, dependendo da posição que você está, saiu uma pessoa que está na sua frente. Então, você vai subir um número. Tá? Mas, no mesmo tempo, pode ser que aconteça o inverso. Alguém que mora em outra cidade, em outra comarca, pediu transferência para Campinas. Então, se ela está na sua frente, ela vai pular na frente. Outra forma de mudança também é a reclassificação dos pretendentes para adoção. Uma pessoa ou um casal
colocou lá no perfil que ele está apto, que ele está pronto, que ele deseja adotar duas crianças, dois irmãos, né? Mas só que por alguma razão, por necessidade daquela criança que está sendo procurado um pai, uma mãe, né? É uma criança só. Mas então aquela pessoa que é a próxima, ela vai ser consultada, né? E ela conversa, tal, ela chega à conclusão que é aquela criança que ela quer sim, como filho ou filha, né? Então, durante toda a fase de adaptação, que tem um termo de guarda para fins de adoção, né? O sistema para, você não vai continuar caminhando, você já está com a criança, né? Então vai parar. Quando chega no final, que é a sentença da adoção, se essa pessoa quiser, nesse momento, o segundo filho, que ela já tinha colocado lá desde o começo, ela vai continuar na fila. Só que vai passar a valer a data da sentença da adoção. Vamos supor, ela está com a criança há 1 ano, então a partir daquele 1 ano, tal, que ela vai entrar na fila. Essa pessoa está na sua frente, vai entrar uma pessoa na sua frente. Outra situação também é quando é reabilitado o sistema de pessoas que estavam fora. Como assim? É uma situação da renovação do cadastro, né? Quando a renovação, a cada 3 anos, né, tem que ser renovado o cadastro de adoção. Tem uma avaliaçãozinha em cima dessa situação, desse novo momento, né? E aí, vamos supor que essa pessoa, ela tem assim, por exemplo, encerrou o prazo dos 3 anos hoje, dia 9 de maio de 2026. A pessoa não entrou, ela não comunicou por e-mail, tal, com uns 30 dias de antecedência, que o prazo dela vai estar mudando, que aqui na Vara da Infância de Campinas é assim, os pretendentes entram em contato através de e-mail e comunicam que a data tá chegando, né? Então, vamos supor que isso não foi feito. Chegou a data, o cadastro, o sistema suspende, para, né? Aí tem um prazo de 30 dias. O judiciário já é previsto em lei, tá? Terminou 9 de maio de 2026. Então, esse prazo vai até 9 de junho de 2026, né? Dentro desse prazo, ela estando suspensa, mas ela vai e ativa, ela comunica, é feito a avaliação, enfim, a renovação, aí ela entra, ela volta a ser ativada. Agora, vamos supor que essa ativação não é feita. Então, cai uma pessoa que está na sua frente. É uma coisa aparentemente assim, parece que é muita informação, né? Mas é importante saber o seguinte: essas oscilações que vão acontecer não tem nada a ver com vocês, não tem nada a ver que a fila de vocês não está andando, não é nada pessoal, tá? É uma coisa que realmente o sistema funciona desse jeito, né? Agora, existe alguma situação que eu possa perder a minha habilitação? Sim, existem 3 situações. Uma delas é assim, a não atualização de e-mail, telefone. Todos nós sabemos que a forma que chega até nós, né, a criança, é pelo telefone, né? Ainda não se tem essa coisa atual de WhatsApp, não, é telefone. O telefone toca, tá? Ah, o telefone no celular, é o telefone no seu celular. Então, se a pessoa mudou de telefone, mudou, e por e-mail também, tá? Pelos dois, mudou de e-mail e não informou lá a justiça dessa mudança, ela vai, quando ela chegar a vez dela, que ela vai ser consultada, ela não vai ser localizada. O que que acontece? Ninguém vai lhe procurar, vamos procurar saber o que que aconteceu com fulano. Não, vai para o próximo. Ou seja, aquela ditada, a fila anda. Isso é a pessoa que tem que ir atrás dos seus interesses, das suas atualizações.
Uma outra situação que a gente já falou aqui, quando a habilitação não é renovada, passa o tempo e fica por isso mesmo. Uma outra situação também, quando o telefone toca, né, vocês são consultados. Olha, nós temos aqui, é uma criança, é assim, 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 assim. Vamos marcar uma entrevista para conversar? A equipe técnica que faz isso. Tá. Então vocês vão lá conversar e vai ser colocado para vocês tudo o que se sabe do processo, aliás, tudo o que se tem no processo, legalmente falando, e tudo o que se sabe da criança, da história, familiar dela, da história dela, né? Vai ser passado para que vocês possam avaliar, pensar se é essa criança que vocês desejam. Não é escolha, é desejo, é coisa interna, é emoção, né? Escolha é outra coisa. Às vezes a gente confunde também, né? Ninguém está escolhendo nada, né? Você pode, se for escolher, é de coração para coração. Aí sim, é uma escolha, né? Então, ninguém é obrigado, porque a pessoa foi consultada, o nome já diz consultado. Ah, e se eu falar não, não sei, eu não estou sentindo que, eu não senti como um filho, será que isso é normal? Será que não é? Eu estou em dúvida, eu não sei, não sei, não estou preparada, tá? Não, tem que dizer sim, exatamente o que se passa, o que se sente, tem que falar sim, porque está aí o êxito da constituição familiar, né? É transparência, é sentimento real, é este o caminho, né? Não tem problema. Então, foi consultado. Não, não é essa criança. Então, vai continuar aguardando, mas vocês não vão mudar a fila, vocês não vão para trás na fila por causa disso. Vocês vão continuar no mesmo lugar dessa fila, né? Mas também tudo é avaliado. Vamos supor que a pessoa é consultada 3 vezes. As 3 vezes, não, porque, sabe, eu não sei. Tudo vai depender da situação, do momento de vida, né? Agora, é diferente também, na terceira vez, a pessoa fala: Olha, eu queria muito, mas eu vou fazer uma cirurgia agora, é uma cirurgia que tem um repouso, uma recuperação de meses, como é que eu vou fazer agora com a chegada de um filho, né? Ou eu estou desempregada e não tenho como nesse momento. Tá, isso não vai ser considerado como recusa, tá fora. Não, tudo é uma questão de avaliação, tá? A princípio, negou 3 vezes, tá fora, tá? Sim, mas cada caso é um caso. Eu acho que em linhas gerais, né, depois, no outro momento, vocês podem perguntar se tiverem alguma dúvida, né? Agora vamos falar sobre a espera, né? A espera, ela é uma experiência, acima de tudo, emocional. Eu diria que até existencial. Sim, é uma coisa de vida, né? Ter um filho é uma decisão de vida mesmo, de existência, né? Esse desejo, essa conscientização, essa decisão, vamos dizer assim, né? A espera, ela ultrapassa o processo jurídico. Ela abrange uma outra dimensão da adoção, que é a dimensão afetiva. Mas o que que essa espera envolve? Ansiedade, acho que ninguém é ansioso aqui, né? Ninguém fica ansioso. Expectativas, nossa, quantas expectativas, que tem um vazio assim, tem uma lacuna, mas e aí? E aí, né? Isso gera o quê? Inseguranças, sonhos, nossa, eu sonho com essa criança correndo, pulando, brincando. Eu sonho nossa, que gostoso, né? Sonhar, continuar sonhando até a criança chegar, mas desde que sonhe com criança, que criança bagunça, que criança faz, que criança chora, que criança, né? Acho que se tudo isso fizer parte do sonho, tá tudo dentro, né? E espera também é amadurecimento
emocional, principalmente amadurecimento emocional. Agora, uma coisa assim, também importante, que a espera não é só dos pretendentes, né? A espera também é da criança, também é do adolescente. Parece que são duas linhas, né? Duas antagônicas. Os pretendentes estão aqui, ó, né? E a criança está aqui, provavelmente num abrigo, numa família acolhedora. Nós, adultos, nós identificamos esses sentimentos de medo, insegurança, angústia, né? A criança tem tudo isso também, tem tudo isso, só que ela não sabe lidar com isso, ela não sabe nem o que que é isso, né? Ela vai manifestar tudo isso quando ela chegar na família dela, das mais variadas fórmulas. Ela não vai verbalizar, porque ela não sabe, ela não tem conhecimento, né? E essa espera, ela também não termina quando a criança chega. Ah, se a gente pensar que termina aí, não termina, não. Essa espera continua. Mas como que ela continua? A espera da construção do vínculo. Não é de um dia para o outro que se constrói vínculo, né? Esse vínculo, ele vai ali, vai, até se concretizar de fato, né? É uma construção mesmo, de tijolinho a tijolinho. Não tem aquela coisa, chegou, amei, bateu, tal, não sei o quê, pronto, vinculou. Não, isso é paixão. Vai ter a paixão, sim, né? Do encontro, do namoro, tal. Depois começa a realidade, que a realidade é a construção. E também a espera pelo reconhecimento como família. Da mesma forma, não é porque meu filho chegou, está fazendo parte ali fisicamente, tá, da minha família, que emocionalmente já foi formada uma família. Minutinho só, gente. Isso de ambas as partes, né? A criança não sabe se manifestar, mas ela também tem esse turbilhão de emoções com ela. E dos pais também, não tem que se sentir, ai, nossa, mas como que, como é que tá passando isso para minha cabeça? Eu tenho que sentir já, desde o primeiro dia que é família. Não, não é assim que acontece. Um filho biológico também não é assim, mesmo sendo da barriga, tem aquele tempo da barriga e tal, mas como ele nasce, normalmente a expectativa é outra, o sonho é outro, o trabalho é outro, é, é tudo assim diferente, não tem família emocional logo de cara, né? Eu acho que, na verdade, tem até estudos que provam isso, quando se fala do amor conquistado, até para o filho biológico, incutiu-se na cabeça das pessoas que a criança tem que chegar já, você tem que amar, tem que amar. Se não amar, você vai ser crucificado por todo mundo, pela sociedade. Mas não é assim que as coisas funcionam. É que ninguém fala, né? Que todo mundo tem medo de falar dos seus sentimentos, que não sentiu aquela coisa. A mãe, quando a criança nasce, ela tá lá, passou por toda aquela situação do parto. A criança vem aqui, sabe? Ela pode ter curiosidade, tem um amor que ela pensa que é amor, mas o amor, de fato, de verdade, ele vai ser, é, ele vai ser construído, né? Agora, quando a gente fala de espera, né, o que que a espera pode ensinar para a gente? O que que ela pode trazer? Ela pode trazer tanta coisa, depende da gente, né? Depende do nosso olhar, da nossa disponibilidade para uma série de coisas. A primeira pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos: o que estou fazendo enquanto espero? O que que estamos fazendo enquanto estamos esperando? Escreve, se for o caso, o que que eu estou fazendo, o que que eu gostaria de fazer e o que eu posso fazer. E de vez em quando, vez ou outra, vai lá e avalia, renova as suas anotações. Isso é uma sugestão que, para quem quiser, ajuda-se nesse processo do que estou fazendo, o que quero fazer e como posso mudar. Medos, angústias, ansiedades,
inseguranças e tantos outros sentimentos que nos traz desconforto, né? Eles podem sim se transformar em preparação. A espera é um tempo muito importante para reflexões, tomada de decisões e ações. Porque se não tem espera, não tem reflexão, não tem tomada de decisão. Tem aquele ditado antigo, como é que é? Quem tem pressa, come cru e quente. Nossa, isso é coisa de minha avó ainda. E olha que eu não sou nova, então isso é muito antigo, né? Mas é um ditado que até hoje a gente pode aplicar para os nossos dias a dia. Tá, tudo bem, tem a fila, tem espera, que é diferente de fila, tem as nossas expectativas, enfim. Mas como que eu vou organizar esse tempo de espera? Quais os caminhos que eu vou buscar? O que que eu faço? Né? Olha, tem as descobertas, é claro, né? Mas tem, acima de tudo, algumas coisas assim importantes. Participar de grupos de apoio, como vocês aqui, alguns já estão participando nos encontros eh, presenciais e todos estão participando aqui dessa conversa. É no grupo de apoio que vocês vão encontrar informações, esclarecimentos, troca, vão encontrar os seus afins, né? É uma questão de identificação. E tudo que aquilo, ou com as pessoas que você se identifica, tudo flui melhor, parece que o pensamento abre, clareia, você pega sugestões, você aprende. Então, o grupo de apoio é muito importante. É um lugar também, até para fazer novas amizades, né? Para essas amizades assim, elas continuarem fora das reuniões do grupo, tanto aqueles que já são pais, que seus filhos chegaram, como aqueles que estão na espera, né? E junto com o grupo e fora do grupo, estudar muito sobre a adoção. Hoje em dia, graças aí à internet, às mídias, a gente tem muita coisa. Tem textos, tem livros, tem depoimentos, tem vídeos, tem muito material e que tem ajudado muito. Eu sou da época lá que tinha pouca coisa, né? Era tudo muito mais difícil, né? Dessa conscientização, desse preparo. Ouvir famílias adotivas lá no grupo de apoio ou fora do grupo de apoio, a experiência delas, o depoimento delas, refletir sobre preconceitos, né? Tá, fortalecer a rede de apoio, né? Tem a ver com os preconceitos também, porque à medida que eu vou para quem eu quero, contando que eu vou ser pai e mãe através da adoção, né? Vai vir uma enxurrada de palpites. Ninguém perguntou nada para ninguém. As pessoas vão tudo falando opinião. Isso não vai dar certo? Olha, nossa. Ah, é outra, nossa, tem a questão aí de genes, tem a questão, enfim, um monte de coisa, né? É a minoria. Ai, que bom, que legal, parabéns, ai, que coisa boa, olha, estou junto com você, tal. Difícil, tá? E aí, nessas situações, você já vai percebendo aquelas colocações que são preconceituosas mesmo, né? Que a pessoa não vai mudar, que representa até um risco para mim e para o meu filho que vai chegar, eu não quero isso para eles, né? Ou aquele caso que você percebe que são pessoas assim que precisam ser informadas, serem orientadas, serem esclarecidas, e à medida que elas vão recebendo essas informações, elas vão mudando a postura dela. Então, é o feeling de cada um, tá? E esse tempo vocês vão identificar preconceitos, vão conviver com pessoas preconceituosas, vão se afastar de pessoas preconceituosas, se for assim que vocês desejarem, e se for possível vão rever e fortalecer a rede de apoio. Olha, de repente tem um familiar lá, ou um amigo próximo, que você estava contando com ele para sua rede de apoio, né, para te ajudar quando você precisar de alguma coisa com o filho, com a filha, tal. Mas esse me surpreendeu, demonstrou assim uns preconceitos assim muito arraigados. Tá, eu vou ter que rever então.
essa rede de apoio. Mas eu tenho tempo para conhecer, para estruturar novas redes de apoio. Que muitas vezes aquela pessoa que era um amigo até assim, legal, mas que não tinha muito contato, chegou para você, que legal, olha, conte comigo, e tal. De repente é aquele que vai ser próximo da sua rede de apoio, ele vai estar ali do seu lado. Então, tudo isso é na espera que se vê, não é quando a criança chega. É conversar sobre os medos, sobre as expectativas, trabalhar idealizações, buscar auxílio terapêutico quando for possível. E, acima de tudo, manter a rotina, manter a vida. Olha, minha vida de trabalho, de estudo, de lazer, de viagem, meus outros projetos, meus planos, eu não tenho na vida só o projeto de ser pai, ser mãe. Eu tenho outros projetos que não podem ser parados, não podem ser interrompidos. Até porque a espera, ela não deve ser estática, parada. Ela deve ser, e ela é dinâmica. Dinâmica o quê? Para eu preencher com tudo isso e continuar nas minhas coisas, continuar na minha vida. De eu olhar o telefone a cada 5 minutos, entrar lá no sistema 3 vezes por dia para ver minha posição de fila. No começo a ansiedade é muito grande, é assim mesmo, mas depois tudo isso vai acalmando. Agora, depois disso tudo, depois de todo esse preparo na espera, tem uma coisa importante que tem que ficar na cabeça da gente, que nenhuma parentalidade acontece exatamente como imaginamos. Isso vale tanto para filhos biológicos como para filhos adotivos. Então, é levar isso em conta, em consideração, porque ninguém é 100% perfeito, não. A gente é mais ou menos, né? Tem hora que sim, tem hora que não é nada, né? Bom, então, chegando no final da minha fala, acho que eu queria evidenciar o seguinte, que a fila, ela é jurídica, ela organiza processos, e a espera é emocional. Ela transforma pessoas, ela prepara encontros. Na adoção é assim. Enquanto os documentos estão lá aguardando andamento, estão lá na fila, sobe, desce, vai, aproxima, está perto, tal. Os afetos também estão sendo preparados nessa espera. Então, sob esse prisma, o que que é importante? É compreender que o tempo da adoção, ele não é apenas burocrático. Ele é também, e muito mais, hein, eu diria, humano, afetivo, transformador. E para finalizar, eu queria falar o seguinte, que na adoção, o verdadeiro encontro, ele não começa de jeito nenhum quando a criança chega na vida de vocês. Ela começa quando o coração aprende. Aprende o quê? A esperar. A esperar de que jeito? Com amor, com maturidade, com disponibilidade para acolher uma história real daquele filho que vai chegar. É fácil, gente? Ah, não, não é. Tem todo o processo que vai passar pela angústia, pelo medo, pela insegurança. O grande lance é o seguinte: não é pular a fase, não é não ter medo, não ter angústia, não ter insegurança. É sair deles. É ir para a próxima fase. Ok? Bem, então acho que agora, se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta sobre o que foi falado, ou falar um pouco da experiência, como está sendo essa espera, né? E qual estratégia vocês estão buscando ou encontraram para administrar melhor, né, essa espera. E o que eu espero da espera? Porque da espera se espera alguma coisa também, né? É isso. Eu posso falar? Pode. A gente, entre o processo de decidir preencher a ficha é, a primeira vez, né, o SNA, são mais de 2 anos, né, que a gente está nesse processo. E a gente tem participado dos grupos da adoção com o maior número de vezes possível que a gente consegue dentro da nossa rotina. E eu acho que isso nos ajuda diariamente demais, porque é, a gente foi orientado, né, quando a gente
finalizou o processo das entrevistas, de que a gente não deveria engavetar isso, mas também não ficar com essa ansiedade, porque tudo é um processo, tem um tempo. Então, a gente leva um pouco dessa fala que é sem pausa e sem pressa, né? Exatamente. Sempre, eu acho que os grupos de adoção, uma vez por mês, esses eventos que tem, outras, ajudam a gente a fazer esse sem pausa e sem pressa. Mas, além disso, eu acho que frequentar o grupo, lá a gente já convive com outras pessoas com o mesmo perfil, com perfis diferentes. A gente convive com as crianças das famílias que já adotaram. Isso vai é, fazendo com que internamente a gente vá sedimentando também a escolha, dizendo é isso, é disso que eu dou conta, olha só, né? Então, essa convivência para a gente é muito saudável e importante. Eu acho que eu converso muito isso com o Murilo, que esse tempo de espera, ele é fundamental, porque é uma decisão que precisa ser amadurecida, né? Ela não pode ser só impulsiva, ela não pode ser só. Existe um movimento interno que precisa de maturidade mesmo para acolher, né? Então, o que a gente faz aqui de forma prática, além de participar dos grupos, etc., e ler, enfim, a gente tem um caderno que a gente começou a fazer desde que o processo começou. Então, lá a gente vai colocando os eventos que vão acontecendo na nossa vida, toda a etiqueta que a gente pega no grupo da adoção, a gente cola no caderno, diz: foi esse encontro com esse tema que a gente abordou, ficou esse sentimento. Os nossos aniversários, eventos que vão acontecendo, a gente cola uma foto nesse caderno, escreve, né? Deixando uma mensagem já para os nossos filhos que, obviamente, que em algum momento isso vai mostrar também esse processo de espera, que a gente foi amadurecendo também a escolha. Então, para a gente ajuda muito. Você falou, né, sobre escrever, para a gente ajuda muito ir materializando esse tempo de espera. Então, eu queria compartilhar um pouco disso, né? Porque a gente acho que tem lidado com a ansiedade de uma forma boa, né? É um processo de espera que a gente já foi informado sobre isso, então, num primeiro momento, aquilo ficou meio decepcionante quando a gente ouviu a primeira vez que o nosso perfil podia demorar de 4 a 7 anos. Mas depois a gente foi entendendo a partir das partilhas no grupo de WhatsApp, da convivência lá nos encontros, né? De que esse é um processo e que isso é flutuante, que não é bem assim, e que vai chegar no tempo que tiver que chegar, né? Então, eu queria partilhar essa importância dessa participação, da gente poder ter esse espaço de partilha, mas também de escuta, que de tudo a gente tira proveito. Isso é muito bom para a gente. Muito bom mesmo. Acho que vocês encontraram aí, estão encontrando uma estratégia, né? Além da participação, do grupo de apoio e tal, que é a escrita, né? Que ela está servindo tanto para vocês terem um acompanhamento, para trabalhar algumas questões de vocês, principalmente ansiedade e angústia, e um diário para a criança, né? Que vai ser muito importante. Olha, você chegou para a gente bem antes, né? Você já estava aí nas nossas vidas. Muito legal mesmo. Obrigada por compartilhar com a gente. Mais Mais alguém alguém? gostaria? Eu gostaria. Então, assim, né? O nosso perfil, né, é um menino, né, conforme eu falei, de 7 a 10 anos. Pode acontecer de repente, quando eles entrarem em contato, falarem para nós: olha, tem esse perfil, né, que vocês desejam, mas ele tem irmãos, né? Vocês aceitam ou não? Isso pode acontecer? É uma possibilidade? É uma possibilidade. Você vai colocar lá no formulário a consultar. Tá? Tem um lugarzinho lá que você coloca, né? Que você pode ser consultado. Então, dependendo das características do irmão, você pode sim aceitar ou não. Respondido? Tá bom. Ô, Marcelo, esse a consultar, ele tá aparecendo no novo SNA, No na nova novo, não ficha? tá? No novo? Você Eu, tem. Alguém pode dizer? Porque ele aparecia antes. Se eu acho que consta não, esse porque na minha consultar, época não tinha. É, Quando eu fiz meu cadastro há 3 anos, não tinha essa opção, né? Era quando eu só fiz, aceita ou não, né?
Quando eu fiz o pré-cadastro, não tinha essa opção a consultar. Isso. É, Ah, então eu estou desatualizada nesse quesito de constar ou não, né? Mas vocês há a possibilidade de serem consultados, sim. Não da mesma forma como se tivesse lá, aceitamos, mas uma possibilidade sempre tem, acho que uma vez que a equipe técnica ok? conhece um pouco mais o perfil e vê que tem uma criança Isso, que se enquadra, ela pode, isso. e eles estão pensando, vamos Ela pode separar ou falar, não, né? isso, ela pode, bom, é a sua vez, né? Ai, mas ele só aceita uma criança, mas vamos consultar, quem sabe, né? Isso é possível, sim. Acho que é naquela última tentativa, né, de se vai se separar, desmembrar os irmãos ou não, né, para entrar na adoção. Então, Ao acho que invés de já ir para o próximo que aceita, né? Você, quando estando na frente, você pode sim ser consultado. legal. Mas alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma colocação? Ô César, aí você falou de desmembrar irmão, mas a prioridade é manter junto, né? Eles não separam, né? Sim, é como o perfil dele é de 7 a 10, geralmente é um perfil que já está indo para uma busca ativa ou uma adoção mais é, de crianças maiores, né? Então, às vezes, se ele tem irmãos menores, às vezes a equipe técnica, por ter dificuldade com se colocação de uma família, às vezes eles optam pela desmembrar os irmãos para que os menores tenham mais condições de ter uma família, né? Então, é tudo a equipe técnica faz essa avaliação, né? Dentro do perfil dessa criança, das tentativas que foram tentar de recolocar eles em uma família com irmãos ou não, com base também nos perfis de quem está na fila. Ou também há Entendi. situações que são um grupo de irmãos de 4 crianças são colocadas em famílias distintas, né? E que essas famílias elas têm essa disponibilidade de continuar mantendo o vínculo entre os irmãos. Isso é É isso que eu possível ia também. perguntar, se daí a gente tem essa orientação, né? De ter a convivência com a outra família que ficou com os outros irmãos, né? Isso não é obrigado, não consta em lei como obrigatoriedade, tá? Tá. Mas é orientado que se faça isso, Ah, tá. Hum, tá? hum. Mas alguém gostaria de colocar alguma pergunta, alguma dúvida? Bem, só gostaria de complementar, como a gente ficou em dúvida, né? Eu até fui olhar na atualização cadastral que a gente fez, bem recente, né? Aí lá tem um item, né? No item 3 ele pergunta, né? Qual a quantidade de crianças e adolescentes que desejam adotar? No caso, a gente aceita uma criança com até um irmão. Então aqui a gente colocou dois, né? Porque a gente aceita no máximo 2 crianças. E lá no item 9 pergunta se aceitam irmãos. E aí tem a opção de sim, não, e não aceitamos irmãos, exceto se forem gêmeos. Então tem Hum, essa distinção. Então, colocar, a gente, então coloca o número máximo que a gente aceita, né? Que são dois. E se a gente aceita irmãos, sim, não, ou se somente se gêmeos. então, como está assim, o máximo, até quanto, né? Então, de certa forma, abre essa possibilidade, quem coloca um, ser consultado para mais um. Legal. Bom, então, pessoal, a gente está chegando aqui ao fim, né, desse nosso segundo encontro online, tá? Acho que eu vou deixar só a minha percepção, né, desse meu tempo de espera, que eu acho que o Sim, que é vale legal. mais a pena, né, acho que toda essa preparação, estudo sobre paternidade, mas eu acho que o mais importante, uma coisa que eu acho que para a gente está fazendo muito sentido é essa participação no grupo, né, ler sobre adoção, porque a gente traz uma linguagem que às vezes o filho vai chegar, vai falar e é aquela resposta que você tem que dar na hora, né, e quando a gente está preparado a gente consegue acolher ele melhor, né? E acho que isso aumenta a facilidade do nosso vínculo, né? Dele se pertencer à família, tudo isso. Então, tanto quanto alguém falar algo que a gente sabe, quando a gente estuda, a gente sabe que soa errado no ouvido da criança, e a gente consegue corrigir na hora, ou ele fala alguma coisa e a gente na hora consegue já dar a resposta certa e ele se sentir acolhido, né, e mais pertencente, né? Então acho que são coisas que
Acho que não é no livro que a gente vê, né? Às vezes a gente lê, mas com as escutas, com as falas que a Mercedes fala, com os dos outros palestrantes que participam do grupo. Então, acho que isso ajuda muito nessa preparação, né? Eu acho que isso foi nesses 3 anos, a gente está há uns 3 anos já no grupo, né? Tanto como integrante, né? Antes de a gente entrar para a organização. E todas aquelas sutilezas que você nem percebe que é importante, mas que você vai aprendendo e vai guardando. Quando a criança solta alguma coisa, ou faz uma ação, né, faz uma birra, algo, a gente já sente, sabe, já sabe na hora mais ou menos como responder de uma forma melhor, que a gente entende o lado dele, né? Porque se a gente fala só briga, às vezes ele vai ficar emburrado, né? Ele não vai pegar, mas às vezes a gente falando de um jeitinho mais acolhedor, né? Pelo lado do vínculo, da história dele, a gente consegue talvez acolher melhor, né? É aquela coisa que a gente não sabe na hora, o efeito imediato, né? Mas ao longo acho que isso vai ajudando. Então acho que incentivo muito todo mundo a participar dos encontros, principalmente dos encontros presenciais, né? A gente vai ter o piquenique para quem não consegue de quarta-feira, então é um momento também de trocar mais ideias, conhecer famílias, né? Fazer uma interação maior. Eu acho que essa preparação ela é super importante. Então aproveitem o tempo de quem está na fila, porque às vezes passa muito rápido, né? E às vezes quando chega a gente fala, a gente não estava tão preparado quanto a gente deveria estar, né? E eu acho que aproveitar todos os recursos que a gente está conseguindo trazer para o grupo, né? E também trazer novas sugestões que vocês tenham aí para ajudar a gente, né? Lembrando que o nosso grupo é feito por voluntários, né? Tanto de pais, a Mercedes, que é assistente social e ela é engajada no tema. Então a gente sempre busca estar melhorando o nosso grupo. Então participem, que eu acho que isso vai fazer muita diferença quando o filho de vocês chegarem, tá? Acho que é isso, né? Acho que a gente pode ir encerrando Sim, aqui, pessoal. vamos. Agradecer vocês, né? A gente tem o nosso quarta-feira, o próximo encontro presencial, né? A gente vai ter uma roda de conversa com 3 histórias, né? Eu e o meu marido, a gente vai contar um pouco mais da nossa história. Vai ter a história da Anne, que depois de 6 anos, adotou uma criança de 11 meses, né? E a Renata e o Sérgio, que adotaram uma adolescente. Então, a gente tem 3 perfis diferentes que a gente vai contar um pouquinho e dividir um pouco melhor, né? Quais foram todas as etapas e todas as E preparações é sempre também. muito bom ouvir esses depoimentos, né? Muito bom Isso. mesmo. E daí no próximo sábado a gente vai ter o último encontro online, que a gente vai falar um pouco mais da fase de aproximação, como que é, né? Os detalhes, dúvidas, ansiedades, como que funciona. E no piquenique, a ideia é a gente trazer todos esses temas que a gente abordou, né, para uma convivência mais com as famílias do pós-adoção, né? Então, ouvir, conversar um pouco mais, né, ter um momento mais divertido, ver as crianças das famílias, conhecer um pouco e integrar e também comemorar esse mês da adoção aí, que vai estar finalizando, tá bom? Então é isso, pessoal. Bom fim de semana para todos. Obrigado pela presença. Mercedes, obrigado de novo Obrigada. por Bom compartilhar final de aí um semana. pouquinho. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom final de semana para todos. E até E quarta para quem for estar presente. Com certeza. Até Ah, mais, bom gente. Tchau, final de tchau. semana. Tá. Obrigada. Tchau.